Minha continência aqui a todo o povo brasileiro de bem que luta pelo Brasil. A verdade é que o povo brasileiro ainda não entendeu a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, muita gente, inclusive a direita, fica dizendo, faz o L, porque o povo tal. Gente, o povo votou no Bolsonaro. O que nós tivemos no Brasil foi um golpe de Estado. Eu vejo algumas pessoas, parte do grupo da direita, falando em eleições de 2024, como se nada tivesse acontecido no Brasil. As pessoas estão deixando de lado uma realidade e passando a acreditar no sistema. Gente, o que nós estamos vivendo é algo muito grave. Como que nós vamos falar de futuras eleições se nós estamos vivendo sob golpe de Estado? É muito simples. O Bolsonaro ganhou essas eleições. Eu repito e vou repetir pela bilionésima vez que Bolsonaro teve praticamente 73% dos votos, enquanto Lula teve 26%. E nós sabemos que todo o sistema está aparelhado. Então, como que você vai falar em futuras eleições se todo o sistema está aparelhado? Mas em 2018, Bolsonaro ele ganhou no primeiro turno, como o próprio Bolsonaro falou, e, no entanto, Bolsonaro entrou. Só que tem um detalhe, o sistema não havia sido totalmente aparelhado, como está agora. Então, do jeito que está agora, se nós tivermos eleições sem voto impresso, sem contagem pública dos votos, com o comunismo comandando todo o sistema eleitoral, gente, usa a cabeça, pelo amor de Deus. O que nós estamos vivendo é motivo para todo o povo estar nas ruas, parando totalmente o Brasil. Uma intervenção popular no Brasil. É muito simples. Eu estou movimentando os grupos aí para que nós possamos fazer uma manifestação mostrando a nossa indignação nessas eleições que nós tivemos em 2022. O código-fonte não foi entregue. As Forças Armadas não foi entregue para as Forças Armadas. Então, eu sei que muita gente diz, nós precisamos estar muito antes nas ruas parando o Brasil, eu concordo. Só que nós temos que entender uma coisa. O Brasil hoje, ele depende muito de grupos que têm o poder de alavancar uma manifestação para paralisar o Brasil. Quem que são esses grupos? Eu sempre repito, os empresários, os caminhoneiros, o agro e os patriotas em geral. Mas, Albari, por que os empresários? Pare e pense por um minuto. O empregado, o funcionário, o balconista, o frentista, ele não vai deixar o seu emprego para fazer uma manifestação e paralisar o Brasil, porque ele perde o seu emprego. Isso é fato. Mas o empresário não. Se o empresário parar, o que acontece? Ele obriga o funcionário a parar. E aí nós entramos com os caminhoneiros, fechando rodovias, portos, aeroportos, nós entramos com o agro, deixando de produzir, cruzando os braços, e os patriotas em geral nas ruas de todo o Brasil, parando totalmente o Brasil. Em 30 dias o sistema cai. É esse o fato, é esse o objetivo. Só que eu sozinho, eu não consigo alcançar milhões de pessoas a ponto de nós paralisarmos o Brasil. Então eu, dentro das minhas possibilidades, eu faço o que eu posso. E o que está dentro do meu alcance? É usar as datas comemorativas, colocar faixas, cartazes, dizendo que nós vivemos em um golpe de Estado, em falsas eleições, que nós não aceitamos melancias no Brasil, que infelizmente o alto escalão do Exército traiu o Brasil, isso é fato, porque a soberania do Brasil ela já não existe mais. Países lá de fora interferiram nas eleições do Brasil, como foi comprovado que a CIA esteve envolvido com o Biden, que é de esquerda, impedindo com que os militares agissem. Então houve um atentado à soberania do Brasil. E nós não podemos pensar em futuras eleições ou eleições em 2024 com esse sistema eleitoral que aí está. Mesmo que tenha o voto impresso, beleza, vai ter voto impresso, tá. Quem que vai fazer a contagem pública dos votos? Que tá. O TSE, o STF, porque o presidente do TSE é o mesmo que vem do STF. Nós sabemos que todos os ministros do STF, pelo amor, gente, quem que não acompanhou aí essas falsas eleições de 2022, o Alexandre de Moraes, os ministros se reunindo com o pessoal do PT, fazendo campanha para o PT, praticamente impedindo que Bolsonaro aí governasse o Brasil. Então, dentro do STF, nós temos ali comunistas de carteirinha. Então, mesmo com o voto impresso, nós precisamos que os ministros do STF sejam presos, essa que é a verdade. Nós precisamos reformular o sistema eleitoral, é um outro fato, para daí sim ter o voto impresso e daí sim nós acreditarmos, porque o que é uma democracia? Hoje, a esquerda ela vomita muito essa palavra democracia. Mas o que é democracia? É vontade popular. Simples assim.
O povo escolhe e aquela pessoa que o povo escolheu entra. Só que na prática não acontece. Mas como isso, gente, é muito simples. Pega o Bolsonaro. O Bolsonaro leva milhões para as ruas. Carreata, passeata, motociata e assim por diante. Enquanto o ladrão, ele não consegue sair nas ruas. O Bolsonaro faz uma live, como teve na Jovem Pan agora recente. Ele, em 9 horas, teve mais de 1.700.000 visualizações. Enquanto que o Lula faz uma live ali, tem quantas pessoas? 100 pessoas? Nós temos artistas, ou aqueles artistas comunistas, que para lacrar nos palcos, nos shows, tentam atacar Bolsonaro. Milhares de pessoas ali no show, vai o artista. Ora, se o Ladrão teve ali os seus 50,90 milhões de eleitores, aonde estão esses eleitores? É muito simples. Então, nós vivemos sob golpe de Estado. Tivemos aí alguns hackers que falaram que realmente o Bolsonaro ele ganhou aí com 73%, mas não precisa ninguém falar. É o óbvio das coisas. Aí nós somos perseguidos porque falamos sobre urnas fraudadas, sobre o TSE e etc, etc. Sendo que a própria esquerda, há pouco tempo atrás, nós temos áudio, temos vídeo do próprio ministro da Justiça, o dinossauro, o Flávio Dino, onde ele falava das urnas fraudadas. Quando eles falavam, tá tudo bem. Agora que nós falamos não pode, então a perseguição hoje ela é muito grande demais. Né? E a esquerda, o comunismo no Brasil, eles estão vindo com tudo. E nós não podemos ter medo de falar a verdade, nós não podemos ter medo de expor a realidade. O que eu percebo é que a direita, ela é muito política demais. Não é ruim, longe disso ser político. Só que antes de ser político, nós precisamos ser patriotas. Nós precisamos amar o nosso país, o nosso Brasil. O patriotismo vem na frente. Então não adianta eu pensar, eu quero me eleger, eleições municipais, porque agora nós vamos em 2024, a gente esqueça. Nós não podemos ter eleições em 2024 enquanto nós estamos vivendo nesse sistema. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, mas espera aí, nós não podemos sair nas ruas porque nós precisamos de um sinal de fumaça do Bolsonaro para que a gente esqueça do Bolsonaro neste momento. A perseguição é tão grande em cima do Bolsonaro que se o Bolsonaro falar qualquer coisa, eles prendem o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele já fez a parte dele. E muito bem, ele expôs o comunismo para o Brasil e para o mundo. Mas principalmente para o Brasil. E agora é a nossa vez de entender que é o próprio povo que vai salvar a sua nação. Não adianta nós queremos esperar um anjo cair do céu achando que vai resolver o problema do Brasil. Nós precisamos de alguma forma nos organizar. Sem organização não funciona. O próprio Lenin dizia que uma minoria organizada sempre vencerá uma maioria desorganizada. Nós temos no Brasil hoje não é uma maioria de esquerda. Nós temos hoje no Brasil praticamente 15%, 20% que é de esquerda comunista, que foi a votação que o Ladrão teve. O Ladrão teve 15% da militância comunista no Brasil, que é fato, existe, professores esquerdistas, enfim, né, várias instituições aí envolvidas no meio, sindicatos e etc. E outros 10% aí é do povo que, por ignorância, não entendeu o que é o comunismo ainda. É aquele povo simples. Muitas vezes é um parente seu que é petista, é comunista, que não entendeu. Mas se nós juntarmos a militância e ali o povo ignorante, petista, né, nós vamos ter aí 26%, 30% explodindo no máximo. Então a maioria do povo é uma maioria de direita, conservadora, de bem, que não votou no Ladrão. É por isso que é a minha bronca daquelas pessoas que ficam dizendo, faz o L, dizendo como se o povo tivesse votado. O Ladrão não votou, foi fraude eleitoral e golpe de Estado. Simples assim. O problema não é o voto. O voto foi votado no Bolsonaro. O problema é que teve o golpe de Estado. E como que está a reação popular? O povo está aceitando tudo. Mas o que me assusta não é o povo aceitar. O que me assusta são líderes, grupos de direita, conservadores, ficar falando em eleições municipais, futuras eleições, como que agora nada tivesse acontecido. Se não tivesse golpe de Estado, que realmente o Ladrão teve lá seus 60 milhões, dos 156 milhões de eleitores no Brasil, nos 5.570 municípios. É triste, é complicado, mas eu peço a você que compartilhe. Esse vídeo aqui é muito importante, ele ficou um pouco longo, mas é preciso que nós abramos os olhos do povo brasileiro. Eu sozinho, eu não posso fazer nada. Mas junto com você nós podemos mudar o Brasil e podemos mudar o mundo. Né? Juntos nós podemos. Aqui quem fala é o Albari Dias, o Patriota. Compartilhe esse vídeo que é muito importante.
minha continência aqui a todo brasileiro de bem que luta pelo Brasil.